Estudo do filo molusco. Nesse filo nós vamos encontrar animais bastante familiares, né, bastante conhecidos, como as lesmas, os caramujos, caracóis, né, facilmente encontrados em jardins, nas nossas casas, nas plantas, de fácil visualização. Né. Nós temos também aí as lulas, os polvos, né, que embora não sejam encontrados tão facilmente por nós, né, porque eles são de ambientes marinhos, mas são animais bastante populares. Né. Nós temos também as ostras, as vieiras, né, que são bastante comestíveis, apreciados por muitas pessoas, e outros moluscos que não são tão familiares nem tão conhecidos, né, como por exemplo os escafópodos, popularmente conhecidos como conchas dente de elefante ou conchas presa. Nós temos os poliplacóforos, os monoplacóforos, os aplacóforos, né? Então, uma boa parte e mais representativa desse filo são de animais familiares, né? Como vocês podem ver aqui nesse rol de figuras, né, que eu apresento alguns indivíduos. Uma curiosidade em relação ao nome, né, que a gente fala molusco, já o nome é bastante sugestivo, né? Algo mole. Bom, mas originalmente, né, como que ele foi criado? Então é um nome derivado do latim molluscus, que significa mole, em alusão à similaridade, né, de bivalves e gastrópodes, que são os mais populares, com a molusca. Esse molusca aí, né, é um tipo de noz do velho mundo que apresenta uma polpa tenra e casca fina e dura. Então, quando se criou esse nome, né, foi para fazer alusão já de algo que existia, né, que tinha uma carapaça, uma estrutura mais dura e algo tenro, né, que é o fruto comestível. Né? Então, é umas historiazinhas interessantes. As conchas desses animais, elas são populares desde a antiguidade e algumas culturas ainda as utilizam, né, como N coisas, tipo ferramentas, né, recipientes, instrumentos musicais. Foram bastante utilizados como moeda pela sua beleza, né, era algo impressionante aos olhos das pessoas, né? Então era muito utilizado como uma moeda. Fetiches, né? E decorações também. Essas evidências do uso e conhecimento dos moluscos ao longo da história, né? Isso aí desde a antiguidade, como eu disse, elas são vistas em textos antigos, hieróglifos, moedas, costumes tribais, sítios arqueológicos, né, em restos de cozinhas aborígenes. E aqui, como a gente pode ver, testemunhando, né, tudo, a gente encontra em museus. Então, grandes museus ao redor do mundo todo. Quando você entra e busca um pouco pela história do homem, né, da relação dele com várias coisas, na grande maioria nós encontramos os moluscos bastante representativos, né? Obviamente através de suas conchas. Muitos grupos aborígenes, né, povos antigos, dependeram por séculos dos moluscos para compor uma porção substancial de sua dieta. A gente pensa que isso mudou, na verdade não mudou. Né? Atualmente, nações costeiras extraem por ano milhões de toneladas de moluscos para serem comercializados como alimento. Então são muito utilizados como alimento esses animais. Aqui, entre outras coisas, dá para a gente poder ver conchas de molusco, né, de diversos grupos aí. Nós temos gastrópodos, bivalves, esses mais escuros aí embaixo, né, parte de corpos de cefalópodos,
né? Então, usados bastante como ferramenta, tipo para fazer flecha, né, faca, superfícies cortantes, era bastante utilizada, né? É interessante ver essa figura que era e é, né, uma utilização que das conchas de moluscos como instrumentos musicais, né? Bem interessante isso aí. Inclusive, né, tem muitas daquelas coisas, as pessoas pegarem concha, colocar no ouvido, né, para ouvir som, que aquilo ali tem por dentro, ela é toda espiralizada desses moluscos que eu estou mostrando aqui agora, né? Não são todas que tem concha espiralizada, ok? Mas das que tem, então ecoa, né, o som ali por dentro, então dá uma sensação de infinitude. Ah, isso aqui é legal, sabe por quê? Porque atualmente, né? Na verdade sempre, eu falo atualmente porque essa foto é atual, né? Eu mesma tirei essa sequência de foto daqui para frente e a gente pode perceber a ampla comercialização delas em qualquer lugar, né? Então você está ali passeando em algum lugar, de repente você depara com pessoas que estendem um pano e colocam conchas, entre outras coisas, para poder vender, né? Porque elas são muito usadas como artigo de decoração, de enfeite, então as pessoas gostam bastante. Isso aqui foi uma foto tirada, se não me falha a memória, no México. Olha só, gente. Então é muito comum, né, em alguns lugares, principalmente onde tem litoral, tem praia, né, as pessoas fazerem o amplo comércio de conchas, né? Aqui a gente vê conchas principalmente de gastrópodos, né? Aqui na maioria a gente tem aqui gastrópodos, que já é no Brasil mesmo. O do Brasil gosta muito de fazer artesanato, né? Tudo isso aí é concha de bivalve, tá? Tudo que a gente está olhando aqui, esses enfeites, né? Que foram feitos artesanalmente, né? A partir de concha de bivalves, né? E a gente vê que alguns são pintados, outros não, né? Então o pessoal geralmente vende e leva para casa, dá de presente. Mais um pouquinho, né, para ver a diversidade. E aqui, né, de uma forma mais sofisticada, as conchas servindo como recipientes, né, com velas. Então é bastante utilizado nessa parte de decoração, né, uma decoração sofisticada. O pobre, vamos dizer assim, né, gente, eles usam mais aqueles artesanatos ali, aquelas coisinhas, enfim. Mas tem um mercado extremamente, vamos dizer assim, caro na comercialização de conchas, né, para fazer adornos em casas de praia, né, então uma coisa mais sofisticada. A gente está vendo aqui, né, como saboneteira, para colocar ali, porta, fazer aquele trenzinho com talher. E a parte mais boa dos moluscos é a comida, né? Para a nossa cultura, sou estranho, principalmente aqui centro-oeste, né? Não digo para a nossa cultura no Brasil de forma geral, mas principalmente aqui no centro-oeste, né? Que a base da nossa alimentação, né, a parte proteica vem de bovino, suíno, de aves também, né? Então comer frutos do mar, como são chamados animais que vêm do mar, né? Independente de qual espécie seja, não caiu ainda totalmente no gosto vamos colocar aqui da nossa terra, né, dos goianos. Mas isso vem mudando de pouco a pouco, né?
hoje em dia já se encontra aí, né, em alguns lugares, principalmente em shoppings, né, esses fast food com comida japonesa ou chinesa, e que muitas vezes a gente encontra essas opções aí, não igual tá aqui, né, que vocês são pratos mais sofisticados, mas alguma coisa que leva anéis de lula, né, tentáculo de polvo já às vezes não é tão comum assim, mas mexilhões, né, misturado em salada. Então aqui são pratos mais sofisticados. Inclusive a gente tem escargot, né, que é feito à base de caramujo, de caracol, né, que já causa às vezes ânsia nas pessoas. Os moluscos, eles carregam o fardo de uma história taxonômica muito antiga e controversa, na qual centenas de nomes de vários taxos surgiram e foram descartados. Então, um dos primeiros, vamos dizer aí, naturalista, conhecido por todos nós, Aristóteles, né? Acho que foi o primeiro cientista a reconhecer formalmente os moluscos. Só que ele dividiu em dois grupos, um chamado Maláquia para o cefalópoda e o Ostracodermata, né, que são as formas com conchas. E aí, forma com concha, carbonato de cálcio, a gente tem uma infinidade de animais, né, que produzem carbonato de cálcio e facilmente pode ser confundido aí com molusco. Era, né? Hoje em dia isso mudou. Depois vem Johnston, né? Eu estou tentando fazer um popurrí aqui, só para a gente ter uma ideia dessa história taxonômica deles, né? Claro que tem muita coisa entre Aristóteles e Johnston em 1650. Né? Ele foi o criador do nome molusca. Foi o primeiro ali a criar esse nome para cefalópodes e cracas. Veja bem, cracas. Cracas, hoje a gente sabe que não são moluscos, são crustáceos, artrópodas, mas naquela época, né, porque eles também têm uma composição externa de carbonato de cálcio, então, pô, né, era tudo molusco. E o mais interessante é que esse nome na comunidade científica ele não foi aceito. Johnston criou, mas ele não foi aceito. Até, né, ser ressuscitado por Linneu, que redefiniu, né, os moluscos. E segundo Linneu, né, o filo molusco era composto por um popurrí de animais, que incluía aí cefalópodes, lesmas, tunicados, anêmonas, medusas, equinodermos e poliquetos. Né? O que esses bichos têm em comum? Corpo mole, e alguns deles, além do corpo mole, tem uma proteção que são, né, as conchas. Né? E aí complica, né? E aí depois disso, vários outros naturalistas, pesquisadores vieram, deram seus pitacos, né? E durante todo esse tempo, até hoje, né, já foram retirados e colocados táxons dentro do filo molusca. E atualmente a classificação aceita pela maioria, né, é de que o filo molusco ele é composto pelas classes, vamos lá, gastrópoda, cefalópoda, bivalve, as três mais importantes, as três mais estudadas e as três mais conhecidas. Além delas, nós temos os monoplacóforos, os poliplacóforos, os escafópodas e os aplacóforos. Então, essas são as 7 classes hoje mais conhecidas dentro do filo molusca. E a classificação dos moluscos nos níveis genéricos e específicos é igualmente problemática, viu? E essa confusão, gente, é em parte resultado de uma longa história de participação de amadores, né, na taxonomia dos moluscos e também em parte pelo fato das classificações mais antigas estarem fundamentadas em caracteres da concha, né, ao invés
daquelas obtidas na anatomia. Então, hoje em dia, ainda é muito importante, né, nessa identificação inicial, a utilização da concha. Se for o único recurso que a gente tiver, a gente consegue classificar aí, né, até ordem, dependendo, né. Mas, como a gente tem avanços tecnológicos, né, dentro da ciência, utilização de vários recursos que nos permitem fazer, né, análises mais detalhadas, então hoje em dia a gente não utiliza só a concha, a gente utiliza vários caracteres, inclusive, né, partes da boca, que eu vou falar mais daqui a pouco. Aqui a gente tem a estrutura de um molusco generalizado, né? E o molusco generalizado, ele é um animal aquático que se move e se alimenta na superfície de um substrato duro. A superfície ventral dele, toda essa superfície aqui, ela é achatada e muscular, né? E forma uma sola rastejante, que a gente chama de pé, né? A superfície dorsal, ela é coberta por uma concha oval, convexa, em forma de escudo. Isso no molusco generalizado, tá, gente? E essa concha, ela tem a finalidade de proteger os órgãos internos ou a massa visceral. Quem secreta essa epiderme adjacente aqui, que a gente pode chamar de manto ou de palho? Na parte posterior do corpo do animal, essa região aqui, nós encontramos uma estrutura chamada cavidade do manto, né, onde ela abriga aí as brânquias, né, e as aberturas nefridiais, bem como o final do tubo digestivo, onde o ânus se abre, né. Então, a água, ela se move nesse sentido dessa seta cheia preta aqui. Então, ela entra na cavidade pela parte inferior, passa entre os filamentos branquiais, depois ela recua para fora novamente, fazendo esse movimento aqui. As partes corporais expostas, né, do animal, especialmente o pé, né, que é uma superfície muito grande, que fica fora da concha, contém células glandulares mucosas, que lubrificam o substrato para facilitar a locomoção, né. Muito comum da gente ver em lesma, caracol, caramujo, né, quando eles estão caminhando, eles fazem um trieirinho de muco, né. Aquilo ali, gente, é para ajudar o deslizamento dele, né. Então tem essa função, ajudar esse deslizamento, porque o corpo dele é muito mole. Também ele forma uma camada como se fosse uma solinha acima do solo, então não deixa o animal entrar em contato direto com o substrato ranhento, duro, cheio de imperfeições que poderiam machucar o corpo do animal, né? Então, ela é bastante importante nesse sentido aí, né? E ajuda, obviamente, a manter úmido o corpo do animal. Aqui, na parte da frente, na região anterior do corpo do animal, nós temos a abertura bucal, a boca, né? Essa boca se abre dentro de uma cavidade bucal que é revestida por uma cutícula. O piso da cavidade bucal, ele é espessado por uma massa cartilaginosa muscular e alongada que a gente chama de odontóforo, tá? Aqui está a rádula, mas o odontóforo é um conjunto, né? Essa lingueta, né, muscular, e por cima ela tem uma cinta membranosa que a gente chama de rádula. E essa rádula, ela porta fileiras transversais de dentes que se estende sobre esse odontóforo. E essa rádula, né, ela que vai fazer ali a raspagem do alimento no molusco generalizado, né, e levar para dentro da cavidade bucal, vai passar por todo o tubo digestivo, vai fazer a digestão e depois, né, aquilo que não for utilizado pelo animal vai sair lá na frente no ânus. Olha como o intestino dele é bem enroladinho, né? Então sai lá na frente através do ânus. Uma consideração aqui, aproveitando essa figura.
Os moluscos, né? Aqui, essa figura, a gente falou de região é, ventral, dorsal, anterior, posterior. Então, gente, daqui para frente é muito comum a gente utilizar esses nomes dados aos eixos anatômicos, né? Os principais eixos anatômicos que é típico dos animais bilaterais. Tá? Então, porífero, quinidário, não tem nada disso porque a simetria deles é bem diferente. Então, né, a partir lá de plateumintos para frente, todos os animais são bilaterais. Né? E aí, a grosso modo, quando a gente fala animal bilateral, não é só apenas imaginar aquela imagem de um lado do corpo semelhante a do outro lado, né? Imagem espelho que a gente diz, mas é ter a compreensão do que significa a bilateria, tá? Então a gente tem aí os eixos corporais bem definidos e esses eixos corporais se diferenciam. Então a gente só tem aí um plano mesmo, onde a gente divide, né, o lado direito, que é semelhante ao lado que a gente vê uma brânquia, né, com todas as suas estruturas. Então essa brânquia aqui, ela é presa na cavidade do manto, nessa parede aqui. Aqui a gente tem o eixo branquial e desse eixo branquial partem os filamentos branquiais, que é cada uma dessas estruturas aqui. Ela tem vários cílios, toda recoberta de cílios, porque esses cílios ajudam a movimentação da água, né? Então ela cria um fluxo para ajudar a água a entrar na cavidade do manto, já que ela fica na região posterior, uma coisa bastante complicada, tem um grande gasto de energia por isso aí, né? E ela é bipectinada porque nós vemos aqui filamentos branquiais, tanto de um lado do eixo branquial, ó, lado A, lado B, né? Tanto de um lado quanto do outro. Se fosse brânquia monopectinada, ia ter só o lado A, vamos dizer assim, tá? A gente não teria esse lado B aqui. Então seria o eixo branquial e filamentos apenas de um lado desse eixo. Bem, aqui nós temos mostrando assim o início do trato digestivo, né, a boca, que a gente vê um pouquinho mais de detalhe, o odontóforo, a cinta portando os dentes radulares, né, preso esse odontóforo, os músculos que são presos tanto no odontóforo quanto na cinta radular, né? Enfim, aqui glândula salivar, né, para umidificar o alimento, envolver esse alimento aí, né, que muitas das vezes não vem só alimento, quando ele faz a raspagem ali de um substrato, por exemplo, né, já que o nosso molusco generalizado é um animal aquático que se alimenta sobre superfícies duras, é um herbívoro, vamos dizer assim, tá lá raspando alga, e nessa superfície dura vem pedacinhos de rocha, de fragmento, poderia cortar ele por dentro. Então, a glândula salivar vai envolver, vai encapsular, né, todas essas partículas que estão entrando. E aí, né, vai conduzir o alimento para a cavidade, para o esôfago aqui, né, sai da cavidade bucal, vai para o esôfago, e aí esôfago, estômago, sofre a digestão, intestino, e o que não for digerido sai pelo ânus do animal. Só para a gente ver uma animaçãozinha assim, né, em quadrinho, o molusco detectando a fonte de alimento dele, né, aqui a rádula, odontóforo, e aí ele movendo, porque ele é preso a músculos, né, que a gente tem músculo, a gente viu no slide anterior, tem vários grupos de músculo preso, então enquanto um contrai, o outro estende, assim vai, para poder mover toda essa estrutura aqui, ó, esse conjunto odontóforo e a cinta radular, né, a rádula propriamente dita, para fora, né. Então ele faz essa raspagem e leva o alimento para dentro, que vai ser encapsulado, né, igual eu falei no slide anterior, e cai aqui no esôfago.
Detalhe importantíssimo que vocês precisam saber sobre essa rádula, mais do que ela serve só para alimentar, né? Claro que para o animal a função básica é essa, né? Cortar, rasgar, perfurar, enfim, para N utilidades dependendo do hábito alimentar do molusco, porque a gente está falando do segundo maior filo de animais que existe. Sabia, gente? O filo molusco é o segundo maior filo de animais que existe. Então, em relação ao hábito alimentar, é bem diversificado, não tem como padronizar, né? Tanto é que não tem como padronizar, que eu estou mostrando aqui para vocês agora, rádulas que vão se diferenciar, né? Então, tipos de rádula. Para que serve isso para nós? Né? Para o animal a gente já sabe, agora para os humanos tem importância na taxonomia, aquela taxonomia que eu falei mais lá no início da aula, conturbada, cheia de, né, entroncamentos por causa de amadores, por causa que antes era só feito baseado em caracteres de concha. Então, hoje em dia, entre os vários detalhes, um dos mais importantes na identificação, na classificação, na taxonomia dos moluscos é a utilização da rádula. Então, aqui, nessa figura, vocês podem perceber, olha só, de novo, né? O que nós percebemos aqui? Mais um slide, né, para a gente poder fechar essa parte aí de molusco generalizado, mostrando a diversidade aí de dentes radulares, né, suas várias fileiras. Observe que aqui a gente tem N fileiras de dentes radulares, rádulas que tem as pontas em forma de ferrão e toda serrilhada, né? Então, instrumento importantíssimo na identificação dos moluscos.